Irmãos, trazer uma palavra para vocês, porque hoje o Senhor tem dado para nós uma grande bênção, né? Eu quero pedir aos irmãos que se aceitem, irmãos, vão ficar sentados, porque eu quero começar essa palavra lá na primeira profecia, porque Deus vem confirmando desde o princípio do dia hoje, né, aquilo que seria a nossa pregação dessa noite. Nós temos, irmãos, falado muito esses últimos 3 meses sobre oração. Entenda isso. Às vezes alguns irmãos pensam ou acham que a palavra que está sendo pregada é repetitiva, porque nós estamos falando 3 meses seguidos só de oração, só falando de oração, como orar, como agir. E aí essa lição que nós aprendemos durante esses 3 meses nos traz a um seminário que nós vamos fazer na próxima sexta-feira, sexta e sábado, se assim o nosso Deus confirmar ou não voltar até lá. E nesse seminário nós vamos estar falando sobre princípios de batalha espiritual. E para fazer esse seminário tem que ter tido essas aulas que aqui estão, ou seja, tem que passar por esse aprendizado de oração. Então eu vou estar fazendo uma palavra para vocês como se fosse um resumo daquilo que nós aprendemos, para que você possa tirar algumas dúvidas suas. Durante a semana eu vou estar pronto para tirar as suas dúvidas. Eu e o nosso professor Daniel também está aí para tirar as suas dúvidas com relação às revistas, com relação ao que nós estudamos, para que você possa participar do seminário de princípios de batalha espiritual, porque eu não quero ninguém aqui despreparado. Eu até pedi que, se possível, não trouxesse as crianças, mas se não tiver do jeito, venha as crianças, nós colocamos essa linha. Começa sexta-feira às 19 horas, o nosso seminário de batalha espiritual, e vai até sábado, não se sabe qual tempo que a gente vai usar, ou seja, sexta-feira de 19 até provavelmente às 21h30 por aí, e depois no dia seguinte pretendo eu começar às 16 horas e terminar a hora que Deus assim colocar, mas não é nada certo. Na sexta-feira, você estando aqui, você vai saber qual horário que nós vamos trabalhar no sábado, tá bom? Vai depender daquilo que nós conseguirmos passar para dar o procedimento no dia seguinte, tá bom? Então, o que é preciso você fazer para estar nesse seminário de batalha espiritual? É simples. Você vai procurar a nossa secretária Henri, vai dar o seu nome completinho para ela e vai confirmar a sua vinda. E você só pode fazer isso se você está pronto ou se você tenha aprendido essas lições que eu vou passar para vocês agora sobre o que nós aprendemos. Então, as lições que nós estudamos esses 3 meses está da seguinte forma: a primeira e a segunda lição foi falando sobre devocional. O que é uma devocional? Como você deve fazer a sua devocional? A importância da devocional na vida do crente e a forma com que ela muda o nosso caráter. Se você não sabe o que é devocional, nem vem sexta-feira. Se você sabe, faz a semana toda para Deus falar contigo, tu está preparado para sexta-feira para estar junto com a gente. Primeira lição. A segunda lição vai falando sobre por que temos que ter uma vida devocional e por que isso é tão importante para nós. Então, se você não entendeu que vida devocional é importante para o crente, não vem sexta-feira não. Você vai dar trabalho para o pastor. É importante que você entenda o que é importante que isso é bom, que você entenda que isso é bom para você, que você coloque em prática, para que você possa fazer batalha, para que você possa entrar em batalha, para que você possa conhecer batalha espiritual. A quarta lição vem dizendo, a terceira lição vem dizendo sobre o que fazer no momento devocional. Isso é mais simples, que eu já falei várias vezes aqui. A quarta lição vem orientações para orar de verdade. Tem muita gente orando sem sabedoria. Tem muita gente orando e não recebendo. Por quê? Porque é errado. Ah, mas como assim, pastor? Deus não ouve todas
adianta. Deus não rejeita a oração, não rejeita mesmo não. Agora, responder é diferente. Por isso que Tiago falou lá no capítulo 4 assim, ó: pede, não recebe, porque pede mal. Ou seja, não sabe pedir, então Deus não responde. Ele ouve, ele recebe, recebe. Mas você ter êxito na tua oração é diferente. Você precisa saber como orar, saber como pedir, por que pedir, para que pedir, para você poder ter êxito com a sua oração. Então, às vezes você está orando aí 10 anos, 15 anos, 20 anos e nunca recebeu, porque não sabe orar. Mas nós passamos por essas lições, ensinando como orar. E aí, depois dessa primeira lição, como orar de verdade, nós entendemos o orar por quê. Se Deus deu uma chave na nossa mão chamada oração, por que eu tenho que orar? Porque é essa chave que vai abrir o céu, é essa chave que vai abrir as portas celestiais para entrar na minha guerra. Você sabe isso? Não sabe não? Então não vem não. Se você quer aprender, você ainda tem oportunidade durante a semana, pode me procurar o presbítero Daniel, tirar as dúvidas, ou então pegar a lição, pegar a revista e ler. Leia, porque nós estamos passando por tempos difíceis e nós precisamos ser bem treinados, preparados para essa guerra que está aí fora, que é o inferno contra os filhos de Deus na terra. Depois nós vamos ver o princípio da intercessão, compreender o que é esse princípio de intercessão. Você não pode orar simplesmente por orar, interceder simplesmente por interceder. Como é isso? Para que isso? Qual é esse objetivo? E no próximo final de semana, dia 21 de janeiro, seminário aqui, e no outro final de semana nós vamos estar no seminário de intercessão, princípios de intercessão. Não é tudo, é apenas um seminário em Muriaé. Eu estarei nesse seminário. O investimento é R$30, mais a passagem de volta deve ficar em torno dos R$100 mais ou menos para quem quiser ir. Então, quem quiser participar, é sexta, sábado e domingo até meio-dia. Domingo à noite nós estaremos aqui. É um seminário intensivo com o Ministério Monte Sião, que é o Bálsamo de Gileade, do pastor Josimar Ramos, que está em aliança com o pastor Elias, trazendo esse ensinamento para nós, para nos treinar com relação às batalhas que temos que enfrentar e que temos enfrentado. Então, intercessão. Depois, oração que Deus responde. Precisa saber qual é a oração que Deus responde. Princípio de filiação celestial, ou seja, você tem um pai. Você não nasceu de qualquer jeito, não. Você tem um pai. Você precisa saber quem é o teu pai. Você precisa saber você é filho de quem, para depois você entrar em batalha. Porque quando você entrar na batalha e que o negócio apertar do teu lado, você tem que correr para o teu pai. Pai, vem meu socorro. E aí, qual o pai que vai te socorrer? Qual o pai que vai te amparar? Qual aquele que vai comprar a tua briga? Então você precisa entender isso, para depois você conhecer o que é a batalha espiritual que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Depois vem o princípio da adoração. Tem muita gente aí louvando a Deus, mas não está adorando a Deus. A gente precisa entender o que é a adoração e que princípio é esse na nossa vida. Por que Jesus falou assim, os meus olhos estão procurando os adoradores da terra? Por quê? Porque são poucos, não são muitos adoradores. As pessoas vêm para a igreja, são membros de igreja, fazem parte de grupos da igreja, louvam ao Senhor, ótimo. Mas os verdadeiros adoradores, Deus está procurando esses, que o adorem em espírito e em verdade. A gente precisa conhecer esse princípio para a gente poder entrar nessa guerra e vencer primeiro as nossas e depois ajudar os irmãos a vencer as outras. E aí depois nós temos o princípio da motivação certa. Ou seja, tem muita gente que está fazendo a coisa certa com a motivação errada. Eu estou fazendo a vontade de Deus para ver se eu fico rico. Isso é a motivação errada. A coisa certa, a vontade de Deus, para ficar rico, motivação errada. A gente precisa entender esse princípio. E quando eu aprendo isso, eu sei para quem eu estou servindo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou caminhar, para onde vai a minha adoração, para onde vão as minhas orações e o objetivo de Deus na minha vida. Então eu preciso entender isso para eu poder entrar em batalha. E depois, nós temos o princípio da dependência. Nós nascemos e fomos acostumados a ser independentes. Os nossos pais, os nossos líderes, os nossos professores nos ensinam a ser independentes. Você tem que estudar
estudar bastante para ser independente, não depender de ninguém. Seu pai e sua mãe falam a mesma coisa. Olha, você tem que crescer, começar a arrumar o seu trabalho e a sua vida independente, não depender de ninguém. Mas Jesus ensina outra coisa. Jesus ensina que nós dependemos uns dos outros e que nós precisamos aprender a depender só dele em alguns momentos da nossa vida. Se você não conhece esse princípio, não pode fazer batalha espiritual. Então, se você tem dúvida e quer tirar dúvida, durante a semana você tem esse tempo. Aí, depois nós vamos para o princípio de fechamentos de brecha. Tem muita gente orando certo, conseguindo vitória e com as brechas abertas. E aí o que acontece? Vem as retaliações, vem as lutas, e ela acaba saindo da igreja, sendo um vaso de bênção de Deus, sendo homem, sendo mulher de Deus, abençoadíssimo, mas porque não tem conhecimento, perde a batalha. E aí vai dar trabalho para o pastor ir lá buscar de novo, vai dar trabalho para as mulheres de intercessão ir atrás, buscar, orar, interceder, entenderam? Então, para isso, em princípio, você precisa entender o que é fechar as brechas. E por último, por final, é o princípio de batalha espiritual, onde nós vamos fazer uma avaliação de tudo isso que nós fizemos, e aí depois nós vamos para quebra de maldições, e vamos para entender o que eu estou falando aqui junto com vocês, que está dentro da palavra de Deus. Aí eu chego ao princípio da mensagem, onde foi a primeira profecia liberada hoje, do nosso presbítero Ademilson, no capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 7 até o 9, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos. Isso aí é uma palavra forte que Paulo mostra para nós, que nós precisamos entender que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais guerra vamos enfrentar, e quanto mais guerras enfrentamos, mais forte nós vivemos, nós somos, e quanto mais forte nós somos, nós ampliamos cada vez mais o reino de Deus, e vamos chegar até um ponto de dizer para Deus: Senhor, agora eu estou pronto, combati o bom combate, acabei a carreira, agora só me resta a coroa que foi preparada para nós desde o princípio dos séculos. Então é esse o caminho para alcançarmos a varonilidade perfeita de Deus na nossa vida. E Deus não quer que ninguém fique por aí perdendo tempo, porque o inimigo lá fora, ele não perde tempo, ele aproveita todas as oportunidades para nos destruir. Então nós precisamos aprender, precisamos ser treinados, precisamos ser bem preparados para entrarmos nas guerras com certeza de que vamos vencer e vamos sair fortalecidos de todas as guerras que nós enfrentamos. Aí eu quero dizer para vocês, hoje quando eu cheguei aqui na igreja, parando um pouquinho aqui, fazendo um parênteses nessa palavra, hoje quando eu cheguei aqui na igreja, lá na porta da igreja, eu já fiquei muito feliz quando eu vi pelo retrovisor do carro e eu vi um filho que falou muitas vezes para mim assim: Jesus chorou. E eu vi ele pelo retrovisor do carro e falei: glória a Deus, amém, Jesus. Tu está trazendo mais um filho, aos pouquinhos ele está chegando. E aí já fiquei mais alegre ainda quando eu recebi um abraço do meu Edmilson lá no portão da grade da igreja, irmãos. Que abraço gostoso, irmão, não sabe o como é bom ser abraçado quando a gente chega na igreja. Porque muitas vezes a gente vem despedaçado, destruído, e quando a gente chega e recebe aquele abraço, parece que fica todos os problemas lá fora e a gente entra para a casa de Deus feliz. Eu já entrei emocionado, com os olhos cheios de lágrimas, do lado de dentro da igreja, pula na minha frente um pequenininho desse tamanho, faz assim para mim e dá soquinho, bate com a mão e fala: pastor, seja bem-vindo, olha essa coisa linda. Quem dera se todas as nossas crianças fossem treinadas assim, irmãos, para receber a gente na porta ali, dando um seja bem-vindo gostoso desse para nós. Nossas crianças precisam conhecer Jesus, ser treinadas com Jesus, e nós ensinarmos a elas o passo a passo, todos os dias, entenderam? Quando ela vai crescendo, quando ela ficar grande, ela não se desvia do caminho do Senhor, eles prestam atenção em tudo, eles conhecem tudo. É por isso que eu não quero eles aqui no dia de batalha espiritual. Então nós vamos falar sobre quebra de maldição. Jesus é que
mostrar para vocês dentro da Bíblia a palavra de batalha espiritual que Jesus nos ensinou, para vocês entenderem isso, mas mais para frente um pouquinho. Deixa eu continuar falando a respeito da minha chegada na igreja. E eu cheguei aqui, estava aqui no nosso ministério de louvor, né? O presbítero Daniel, junto com Marisa, já preparados, e a Mônica de joelho dobrado aqui, né? A missionária Mônica aqui, isso é missão, irmãos. Tem que orar pela igreja, tem que orar pelo pastor, tem que orar por todo mundo. O culto tem que ser na base da oração, oração, oração. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi a voz dela orando lá, eu falei, hoje o culto vai ser uma bênção. Porque hoje está todo mundo sendo ligado lá de fora, até no altar. Está ligado, está todo mundo ligado no propósito de aprender, de entender o que Deus está fazendo. E aí isso traz comunhão. E essa comunhão dos santos traz a presença de Deus para a terra. E essa presença de Deus traz as maravilhas, os milagres que nós precisamos. Então eu cheguei na igreja, irmãos, eu tive o prazer de falar com cada um, abraçar cada um e dar a paz do Senhor para todos que estavam ali, enquanto a Mônica estava orando. E o último a receber o meu aperto de mão e meu abraço foi a Mônica. Então entenda isso, irmãos, isso é muito importante para a igreja, que isso não termine nunca, essa comunhão, essa alegria de estar na presença de Deus. Porque eu vim para a casa do Senhor. Agora eu vou dizer para vocês a situação, como eu estava vindo para a casa do Senhor. A minha irmã, a pastora Basti, está em Piúma. Ela está com um problemazinho de labirintite, por causa dessa gripe brava, tosse, não sei o que. Aconteceu isso com ela. Nesse encontro com Deus, ela estava assim, ficava 2 horas ministrando, voltava e dormia 3, 4 horas. Eu ia ministrar e voltava de novo, e eu intercedendo pela vida dela, porque ela não estava bem fisicamente, mas a mente dela e o coração não saía de lá, do altar e do lugar onde ela tinha que estar ministrando e ajudando. Olha só, sem força nenhuma para trabalhar, mas fazendo a obra do Senhor. E eu junto com ela, e também passando mal, passei a noite toda de febre, ela me deu remédio no dia seguinte, o remédio baixou minha pressão, eu não conseguia levantar, mas eu tinha que ministrar. Então eu falei, Senhor, leva esse corpo para lá, porque lá eu falo. E Deus me levou e eu fiz lá 3 ministrações também, da mesma condição, na mesma situação. Fomos embora para casa, para nossa casa, eu vim para cá, e a tosse não parou. Ou seja, antes de eu ir para o encontro com Deus, já estava uns 10 dias tossindo, e às vezes estando um pouquinho de febre. Aí passou, fui nos todos os compromissos que eu tinha com Deus, em Uaíba, aqui nos cultos da igreja, aqui, quem estava sabendo do que estava acontecendo comigo, como não estaria até agora também. E aí hoje, à tarde, quase já na hora de vir para a igreja, a Marisa mandou um zap para mim, perguntando, e aí pastor, como é que o senhor está, como é que vai ser a liturgia do culto, como é que estão as coisas? E eu passei para ela, falei assim, olha, nós estamos assim, o Adenilson operou o olho, eu não sei qual a condição que ele vai estar. O presbítero Daniel, ele pode ficar nessa parte do louvor. Nós temos pessoas na nossa igreja muito capacitadas para aprender a profecia e até mesmo a pregação. Nós temos o pastor Damião, nós temos a Lohane, que Deus tem aberto a palavra para a vida dela cada dia mais. Nós temos o irmão Adenilson. Dentro do momento de começar o culto, a gente analisa e vê quem vai participar, quem vai estar no altar junto com a gente, fazendo esse negócio. E ela falou sobre a condição de vir, pastor. Eu falei para ela, estou queimando de febre. A minha voz está fechando. Estou com falta de ar e o pulmão esquerdo parece que fechou já. Mas eu falei para ela, falei, em nome de Jesus eu vou. Glória a Deus. Conversando com ela, minha filha me liga. Pai, eu saí do Covid agora, tem 3 dias. Mas a labirintite não me deixa sair da cama. A Sara está com infecção urinária e com diarreia e com dor de cabeça. Eu não consigo sair da cama para dar água para minha filha. Eu não consigo sair daqui. E eu tenho hoje o compromisso de louvar a casa do Senhor. E aí eu falei com ela, falei, filha, eu vou ligar para sua tia e ver como é que a gente faz. Porque a sua tia não tem ninguém que substitua ela dentro do culto hoje, porque o Juliano está doente, a Helena está doente, e os outros irmãos que fazem também o trabalho dele, que é os outros 2 pastores, estão viajando. Então ela vai com sacrifício, mas vai dirigir o culto. E eu vou pedir para ela passar na tua casa e orar e te ungir. E ela falou, tudo bem, pai, que seja feito assim, se Deus me der condição, eu vou também, mesmo me arrastando, mas eu vou. Eu, tá bom, então tá bom. E aí eu abri o meu joelho e comecei a falar com Deus, Senhor, é muita guerra. Eu tenho a minha irmã lá que está precisando do Senhor. Eu estou precisando do Senhor.
minha igreja está precisando do Senhor, minha filha está precisando do Senhor. E aí eu falei, Senhor, eu não aceito essa enfermidade em mim. Eu vou levantar e vou. Se tiver que morrer, vai ser em cima daquele altar. Porque eu não vou parar. Eu vou continuar. Por isso que eu cheguei aqui e vi a igreja tão alegre. Aleluia. Você fala entendendo a importância. É por isso que o meu coração se alegrou tanto, irmãos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a obra que eu estou fazendo não é em vão. Vai permanecer. Eu não estou criando uma igreja para me sustentar. Eu não estou criando uma igreja para deixar meus filhos bem de vida. Eu estou criando uma igreja para a eternidade. Eu vou passar, a minha geração vai passar e a igreja vai continuar, porque nós vamos subir no céu de glória. A minha alegria é saber que o Deus que eu sigo cuida de mim nos mínimos detalhes. A minha irmã está dirigindo o culto em Piúma, a minha filha está louvando em Piúma e eu estou aqui para a glória de Deus. Mesmo a gente não entendendo, e o diabo fala, como pode? Eles ainda não param, bem assim. Está entendendo, irmãos? Às vezes nós deixamos de vir para a igreja porque vai ameaçar chover. Às vezes a gente deixa de vir para a igreja, porque eu não tenho dinheiro de passagem, mas você nem pediu a ninguém. Às vezes você não vem para a igreja porque está triste, porque brigou de manhã com o irmão, ou com a esposa, ou com a esposa. Não vou para a igreja de noite. E Deus, Ele tem cuidado de nós com os mínimos detalhes, com muita misericórdia de todos nós, porque não éramos nem para estar aqui. E para finalizar, o louvor que a Marisa estava cantando aqui, o último que ela cantou, vocês ouviram? Não chore, quem nunca de você não dorme. Esse louvor eu estava ensaiando ele para cantar com a minha esposa quando ela ficasse boa. E esse mês, fazendo 2 anos que ela está no Senhor. Todas as vezes que eu ouço esse louvor, eu lembro, eu estava ensaiando para cantar com ela. Todas as vezes que eu toco esse louvor perto da minha neta, ela desaba de choro, porque ela entende isso. Mas você sabe por que eu continuo cantando? Porque o crente canta até na hora da morte. Porque a morte não é o fim, é o princípio da sua vitória lá no céu. E é isso que nós temos que nos apegar, irmãos. As coisas aqui na terra são passageiras. Nós somos de barro. Deus colocou em nós algo que é eterno. Nós somos de barro, mas Ele nos deu algo que vai nos dar certeza de que nós vamos viver muito, ainda é pouco no tempo que Ele preparou para nós. Sem dor, sem angústia, sem tristeza, sem nenhuma coisa ruim acontecendo para nós. Então, pouco tempo que a gente vai viver aqui na terra, 50, 60, 100 anos, é pouco demais para o que está preparado para nós, irmãos. Por isso vale a pena servir esse Deus. Mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo com enfermidade, mesmo sem condição nenhuma, sirva esse Deus, porque vale a pena. É por isso que Paulo está falando aqui, ó, em tudo nós somos atribulados, mas angustiados não. Somos perplexos, mas desanimados, ó, nunca, vou desanimar nunca. Entende isso, irmãos? Que é muito importante para você se firmar na fé. A gente vai ser perseguido sempre. Quem vai nos perseguir às vezes somos da própria casa, do nosso lado, tem que dar força, ele persegue a gente. Mas você tem que mostrar alegria no coração, falar assim, olha, quanto a você eu não sei, mas eu estou me servindo, meu Deus. Aleluia. Você entende isso, você se torna um verdadeiro cristão, nada te para, e todos os problemas dessa terra se tornam comuns, normal, para tudo que você vai fazer, você colocar Deus na frente. Aleluia. As portas vão se abrir, as dificuldades vão sair da sua frente, e você vai cantar o hino da vitória sempre em todas as suas guerras. É isso que Jesus está nos ensinando. Por que eu tenho 3 vezes ministrando sobre oração, falando, ensinando em todos os lugares? Não é só aqui, irmãos. Eu fui para um encontro com Deus, o pastor Elias chegou para mim e falou assim, pastor, sou eu não sei porquê, mas Deus falou no meu coração que quem vai ministrar sobre oração é você. Eu falei, mas pastor, eu estou fazendo isso já 3 vezes. Eu falei, então é por isso que Deus te treinou para esse momento. E eu fui lá e ministrei, acabou o encontro com Deus, vieram as pessoas em cima de mim e falaram, pastor, eu nunca tinha visto esse ponto
esse ensinamento sobre oração. Falei, pois é, Deus te deu hoje. Pega essa pérola aí e começa a usar contra o inferno. Aprendeu a orar, meu amigo. Agora entre em guerra contra o inferno e vence todas as suas batalhas em primeiro lugar. E depois ajuda os outros. Vocês estão entendendo por que Deus está me trazendo dentro desse tema de oração esse tempo todo? Porque nós precisamos, a nossa igreja precisa ser treinada na oração para nós vencermos as batalhas que estão chegando por aí. É desse jeito que nós vamos crescer. E aí eu quero falar um pouquinho para você sobre esse princípio de batalha espiritual, que está aí no livro de Mateus, no capítulo 6, aonde diz a palavra do Senhor, aí a partir do versículo 6. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura aí para a gente entender esse princípio de oração e esse princípio de batalha espiritual que nós vamos fazer sexta e sábado, que diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, do versículo 6 em diante, diz assim, ó: mas tu quando orares, entra no teu aposento ou no quarto, e fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te responderá, ou recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós me pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha o que Jesus está ensinando para a gente aqui. Então nós vamos falar na batalha espiritual, a forma de orar. A primeira coisa que ele fala é: quando nós formos orar, entra no aposento do seu quarto. Ou seja, quando você tiver alguma coisa para fazer que precisa dessa chave chamada oração. A oração é uma chave que Deus colocou na mão do crente, para o crente falar com Ele. Você quer falar com Deus? Você pega a chave chamada oração, abre a porta e fala com o teu Pai em secreto. Sabe por quê? Porque quando você fala com o seu Pai em secreto, acontecem duas coisas interessantes. Primeiro, você reconhece que tem um Pai, que Ele é dono de todas as coisas e é poderoso para te dar qualquer coisa que você imagina, muito mais excelente do que você quer. Então você entendeu que o teu Pai é bom. O cara é bom mesmo. Estou falando para você que Ele é bom. Ele é o dono da vida. Ele faz ressuscitar morto no quarto dia, fedendo já. O cara é bom. O cara sabe, entende de ter vida. E eu sei que Ele faz isso. Segundo lugar que você vai aprender quando você abre a porta é que você tem acesso a Ele. Você pode chegar nele. Você não precisa de ninguém para te levar ao Pai. Se você tem um Pai, você pode chegar a Ele. Você pode abrir a porta e falar com Ele. Quando Jesus está falando assim: entra nos seus aposentos e fecha a porta, Ele está dizendo assim, ó: tira o Pai do trono agora e bota ele sentado na tua cama e deita a cabeça no colo dele e começa a bater um papo com ele. É isso que Jesus está fazendo. Os judeus não entendem isso. Por quê? Porque eles acham que Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, que é mesmo, irmãos, que Ele não pode ser o nosso Pai. Então eles não entendem que Ele pode ser o nosso Pai. Mas nós entendemos porque Jesus nos ensinou. Os judeus não acreditam que Jesus é Deus. Por isso eles têm essa dificuldade. Mas nós acreditamos que Jesus é o Emanuel, é o Messias, é o Deus encarnado. Então, se Jesus está falando é assim que vocês têm que orar, nós não vamos orar de uma forma diferente. Vocês estão entendendo? O princípio da oração é essa. Então, quando nós entramos no nosso quarto, ou seja, no nosso particular com Deus, significa que nós vamos orar a Deus aqui, ó. Aqui é o nosso quarto, aqui é os nossos aposentos. Não é onde nós deitamos na cama e vamos dormir, não. Aqui, ó. Aqui é o nosso quarto. Quando você fala em secreto, antes de você falar, Ele já ouviu você falar.
Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não precisa você abrir a boca para falar com Ele. Ele conhece o teu coração. E tem mais, tem gente que abre a boca e fala cada palavra linda, pedido de oração, mas a intenção é outra. Então, com isso, as orações não são atendidas. É por isso que ele fala, não adianta usar a repetição, não, meu. A oração do pastor Senhor é muito bonita, fala, a voz, a escrita dele é muito bonita. Não repete o que ele está falando, porque não vai trazer resultado para você. Deus conhece a intenção do teu coração, por que você está pedindo, para quem você está pedindo e para quem você está pedindo. E é por isso que nós precisamos aprender a direcionar as nossas orações. Por que Tiago diz que as orações não são atendidas? Porque nós pedimos para gastar no nosso bel prazer. Nós pedimos a Deus para nós. Nós pedimos a Deus, me abençoa, Deus, e agora que o Senhor já me abençoou, me abençoa de novo, Deus, e agora que o Senhor me abençoou 2 vezes, me abençoa outra vez, Deus. Esquecemos dos nossos irmãos que estão do lado, esquecemos daqueles que estão verdadeiramente em guerra. Ficamos sentados nas nossas igrejas, enquanto pessoas estão morrendo lá fora, precisando de uma palavra para sair da cadeia, para ser casado e se batizar, precisando de uma palavra para você falar assim: essa enfermidade está repreendida em nome de Jesus, esse demônio na tua vida vai sair agora em nome de Jesus. E a gente não consegue entender isso, que Deus está nos capacitando para uma guerra, e não para ficar dentro da igreja simplesmente com a mãozinha adorando e brincando de ser crente. Vocês estão entendendo? Nós somos guerreiros do Senhor. Hoje, fazendo marcha para Jesus, 2 pastores praticamente mandou para mim mensagem dizendo assim: pastor, para de fazer isso, vai cuidar da sua igreja. E a minha resposta para eles foi o seguinte: se nós cuidássemos mais das pessoas que estão no mundo, salvaríamos mais pessoas. Nós estamos cuidando muito dos crentes e esquecendo de fazer o ídolo de Jesus. Então eu vou marchar. É eu sozinho? Vou. É com 10? Vou. Com 300? Vou. Com 3.000? Vou. Com 1 milhão? Eu vou. Do mesmo jeito que eu vou. Sabe por quê? Porque Deus não mandou os 1 milhão ir comigo não, mas mandou eu ir. E eu vou. E mandou eu ir. E mandou você também. Sabe por quê? É a palavra dele está dizendo: ide com todo mundo, pregar o evangelho. Você está fazendo o quê? Deus tem dado estratégia para nós. Um almoço, um jantar de família. Aqui eu pude ver o resultado de pessoas que nunca entrou na nossa igreja entrando. Estratégia nova, evangelismo estratégico. Hoje, conversando com o jovem, falou: pastor, nós temos agora uma bandeira tipo índia que a gente coloca nas portas das igrejas para fazer evangelismo. O senhor não quer comprar uma não? R$250. Falei: eu não tenho, mas eu vou comprar em nome de Jesus, porque eu quero estar na frente da minha igreja. A gente tem que se esforçar, irmãos. A gente não se movimentar. Em primeiro lugar, falando do nosso pai: pai, olha, a guerra é essa, eu quero vencer. Olha a ferramenta. Ele vai te dar a ferramenta para você vencer. Quando você entra na guerra, Deus te dá. Agora, se você ficar em casa de braço cruzado, não vai acontecer nada. Se você ficar na igreja de braço cruzado, não vai acontecer nada. Simplesmente você vai ver as pessoas que estão ao teu lado, ao teu redor. Na hora que precisar da tua oração, você não sabe orar. E agora, como é que eu faço? Você entendeu, irmãos? Então Deus está nos capacitando, Deus está nos treinando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos ensinando a ser forte. Mas não é só para ser forte, é para vencer, é para fazer o nome dele cada vez maior na face da terra. E a Bíblia fala que muitos serão entregues até a morte, para que isso aconteça, para que o nome dele cresça. Então eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho preocupação com saúde. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu não tenho problema com ninguém. Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Porque é por causa disso aqui que eu vivo. É nisso que eu vivo. A hora que eu parar de viver nisso, eu já estou morto. Então eu quero passar esse ensinamento para vocês. O ensinamento de batalha espiritual vai ser muito forte dentro da nossa igreja. Porque ele começa com cancelamento de maldições. Ele termina com a busca do Espírito Santo. Então você vai começar limpando a tua casa espiritual, entendendo o que é oração, como orar, o que deve fazer. E quando chegar no final, você vai estar buscando revestimento de poder, porque depois você sai daquela porta para fora, vem guerra pesada para cima de você, porque você está capacitado e pronto para vencer.
Quando a guerra chegar, falar, mas é isso, capítulo, não dá para abrir uma maior, não? Porque você está capacitado, sabe que vai vencer. Nós vamos receber pessoas aqui de todo jeito, doente, encarcerados, ou seja, presos, com tornozeleira no pé. Nós vamos receber pessoas aqui que saíram das matrizes africanas, ou seja, de outras religiões, por causa da confusão, do engano, das coisas ruins que foram ensinadas, e nós teremos que estar prontos para abraçar essas pessoas e mostrar para ela a verdade de Deus, não só ensinando, mas mostrando para ela na prática como o nosso Deus é bom. É isso que Jesus está exigindo da igreja nesse presente século. Então, todas as estratégias que Deus dá a cada um dos membros da nossa igreja são necessárias. Tem que se colocar em prática com seriedade, com conhecimento, com sabedoria de Deus, para nós prevalecermos sempre. Então, quero deixar essas palavras com vocês. As horas já se foram, né? Não quero mais alongar, mas no final dessa palavra que eu li, diz assim, ó: e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. A gente estudou isso hoje aqui, não foi, Daniel? Senhor, não me deixe cair em tentação. Sabe por quê, irmãos? Porque a tentação vai vir. Para mim, para você e para todo mundo. Agora tem um monte de crente fraco aí que na primeira tentação cai. Agora, se você se fortalecer e entender quais são as tentações, é nisso que nós vamos falar. Você vai se fortalecer. Ah, é você que sempre tem me vencido, é você que eu vou lutar. Vem agora, tentação, vem. Agora eu estou treinado para te enfrentar. É isso que eu quero fazer com vocês. E depois ele diz, mas livra-nos do mal. Poxa, se vem a tentação, se a gente está capacitado para a tentação, como é que vai vir mal? É simples, né? Porque depois que você vence as suas tentações, o diabo manda demônios mais poderosos para tentar te derrubar. E aí sim é que você encara o mal. Entendeu? O mal que está em você, o mal que está no teu irmão e o mal que está nesse mundo. Você precisa ser treinado para vencer isso. Senão você vai mais uma vez nadar e morrer na praia. Entendeu? Não quero passar isso para vocês como ensinamento. Eu quero treinar vocês para isso, para vocês colocarem em prática em primeiro lugar na vida de vocês. Pastor, eu comecei a ter uma vida agora de devocionais, a minha história mudou. Pastor, eu comecei a orar certo e as respostas estão vindo sempre. Pastor, agora eu estou entendendo como eu intercedo, as pessoas que eu intercedi recebem a resposta de Deus. Pastor, eu estou vendo agora como esse princípio de paternidade celestial tira de dentro de mim esse sentimento pequeno de que nós não somos nada, nós somos muito diante do nosso Deus, nós somos herdeiros do céu, e a gente não valoriza isso. Nós precisamos entender que o princípio da dependência está em Deus. Se eu sair de casa dependendo somente de Deus, eu não vou perder uma batalha, eu vou vencer todas. Nós precisamos entender o que é esse princípio. Nós precisamos fechar as nossas brechas, irmãos, que são brechas tão bobas que a gente abre às vezes, fica com raiva do irmão porque não teve uma oportunidade, fica com raiva do irmão porque o irmão bebeu café primeiro do que o outro, fica com raiva porque não tem papel higiênico na igreja, porque não tem luz para fazer o som do jeito que queria fazer. É tanta coisa, tanta meninice, tanta bobeira, irmãos, que a brecha abre, aí o que acontece? O inimigo entra, destrói você, destrói tua casa, destrói tua parentela, e quando você vai ver, está todo preso, todo amarrado. Meu Deus. Então a gente precisa treinar o povo contra isso, entender como acontece, como funciona, mostrar que existe. Se Jesus está falando, livra-nos do mal, ora assim, Pai, olha só, não me deixe cair em tentação. Quando vier as tentações, não deixe eu cair não, Jesus, porque se deixar por mim mesmo eu vou cair. Dependência de Deus. Quando chegar depois você fala assim, agora quem vem contra mim é o mal, eu preciso das ferramentas, ele vai te dar as ferramentas. Toma aí agora, o escudo, sou eu, ninguém vai passar. Toma aí agora a espada, é o Espírito, usa ela. É assim que ele vai nos ensinar, irmãos. Quando nós somos treinados e temos as ferramentas certas, não tem mal que possa prevalecer
contra os que são ungidos do Senhor. Aleluia. Então eu quero levar vocês a serem assim, soldados, guerreiros, bem treinados, para vencer em primeiro lugar as suas batalhas, e depois você ensinar e ajudar outras pessoas a vencer as batalhas deles também. Amém? Que Jesus possa estar no coração de cada um dos irmãos, e orem por mim, intercedam pelo pastor Sueiro, que a minha guerra é muito grande, a minha luta é muito grande, e Deus tem prometido cada vez luta muito maior, tá? Já me prometeu que eu vou sair daqui desse país para outros países, e são países onde tem outros tipos de religiões que não aceitam o cristianismo. Então para lá vai ser pior, vai ter oração dobrada, e eu vou. Pensa vocês que eu não vou, não, que eu vou. Se Deus mandar para mim, mandou o passaporte, mandou o país, eu estou indo. Não tem volta não, eu vou. Se ele quiser, me traz de volta. Entendeu? Por quê? Porque eu quero estar aonde o meu Jesus mandou eu estar. Eu quero estar totalmente na dependência dele. Tá bom? Que você entenda esse princípio também. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Coloca a tua mão no teu coração. E Deus nos deu mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com os irmãos. Então vamos agradecer a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que vem aqui na nossa igreja e traz para nós a oportunidade de ouvir a sua voz. Então coloca a mão no teu coração e agradece a esse Deus porque você está aqui hoje. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que passou por essas portas. Obrigado pelas nossas crianças, Senhor, porque elas já estão trabalhando na tua obra. Obrigado, Senhor, pelos obreiros dessa casa, porque estão sendo treinados e vão continuar essa obra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que tem se comprometido, Senhor, em ampliar o teu reino, não só com palavras, mas com atitudes. Obrigado por aqueles valentes, como Deus, que se levantam e diz: pastor, Deus me mostrou isso para fazer na igreja, e eu digo, vamos junto, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Obrigado pelas estratégias novas, Senhor, que tem trago na nossa igreja. Obrigado demais, Senhor, pela vida do meu irmão, pastor Elias, líder, Senhor, do nosso ministério. Obrigado por aqueles que estão capacitando o teu ungido. Obrigado, Senhor, por todo o treinamento que tem chegado até nós, porque entendemos, ó Deus, que é a tua mão forte e poderosa que está nos dando, Senhor, ó Deus, cada dia mais ferramentas para vencer as nossas limitações. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que passou. Ó Deus, nos dê agora uma semana de bênção e de vitória. Ó Deus, que essa semana seja uma semana de preparação para conhecimentos mais profundos, Senhor, da tua vontade, do seu querer e da tua palavra. Que nós possamos sair, Senhor, desse seminário entendendo o que é uma vida de oração e colocando em prática, Senhor, que essa igreja venha a ser grande, Senhor, mas grande, enorme, Senhor, em obras, para fazer o teu nome cada vez mais poderoso, maior ainda, porque tu mereces todas as coisas, Senhor. Nós não merecemos, não, mas tu mereces todas as coisas. Pai, muito obrigado. Obrigado também, Senhor, pelos irmãos que vieram hoje, ó Deus, que não fazem parte da nossa igreja ainda, não são membros da nossa igreja ainda, mas que vieram hoje nos ajudar, Senhor. Não te chamo de visitantes, mas vieram nos ajudar, Senhor, que eles possam vir outras vezes, que eles possam se sentir amados, que eles possam se sentir importantes, Senhor, de estar conosco, e que venham terça-feira no culto da família, que venham na quinta-feira na libertação, que venham, Senhor, domingo na escola bíblica, Senhor, enfim, que esteja participante, Senhor, de tudo que a tua igreja tem proporcionado nesse lugar. Eu coloco, Senhor, os teus filhos nas tuas mãos e os abençoo, em nome de Jesus, que eles tenham a melhor semana de suas vidas, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu te oro, encerrando este culto, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.